Olá, este é o programa Aprenda Espanhol com a Bíblia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o seguinte: você vai contar com um intérprete na sua próxima viagem. Muito interessante. Esse é mais um episódio do nosso programa e aqui você vai entender como superar, como passar por essa situação e se sair bem. Eu sou Jamilson Rodrigues e nós vamos ajustar aqui o ouvido para um novo idioma. Muito bem, o tema do intérprete é muito interessante. Eu já passei por situação que eu estava visitando um país e era uma situação assim: eu não falava o idioma do país, eles não falavam português e nem falavam espanhol. Olha a situação. Porque se eles falassem espanhol, eles não falavam espanhol. Não é idioma espanhol o idioma do país. Então, eu estava no país e eu não falava o idioma e nem eles falavam espanhol. Ou seja, eles não falavam português nem espanhol. Não falavam português nem espanhol. E nós tivemos que contratar um intérprete. O negócio é o seguinte: foi o momento mais difícil que nós já tivemos numa viagem a um país e a gente não ter como se comunicar perfeitamente bem com as pessoas do país. E essa é uma situação muito interessante, porque você vai passar por isso. Você vai passar por isso. É muito comum passar por isso. Você querer falar uma determinada coisa, transmitir uma determinada informação, e as pessoas não te entenderem. E você não entendeu o que elas estão falando. É muito constrangedor. Muito, muito constrangedor. Eu me lembro bem, nós estávamos no país e a pessoa que falava um espanhol horroroso, mas muito ruim, muito, 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 muito ruim. Ou seja, nós não falávamos para ele entender espanhol, ele não falava espanhol para nós entendermos, ele ouvia o nosso espanhol e traduzia para o outro idioma, o idioma nativo deles, ele do natural do país lá. Como ele entendia, então ficou uma situação muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, o tema aqui que nós queremos apresentar a você é o seguinte: é uma avaliação de uma situação. Eu quero te apresentar aqui a avaliação de uma situação de você pretender viajar. Você tem responsabilidade com o público que você vai apresentar o seu conteúdo, a sua mensagem, a sua série de conferências, a sua palestra, seu seminário no exterior, e eles têm dificuldade de entender você falando, e você tem dificuldade de entender eles falando. Por quê? Eu já comentei aqui, para cada país tem uma forma, tem um jeito de falar o espanhol. Eu já estive, por exemplo, como comentei, o primeiro país que eu viajei que fala espanhol foi Bolívia. Interessante que as pessoas que vivem em Santa Cruz têm um formato de falar que é diferente dos que vivem em Cochabamba. Então é diferente a fórmula que se usa, as expressões que se usam em Santa Cruz não é exatamente igual como se fala em Cochabamba. Não é exatamente igual. Até certa forma aqui no Brasil não é diferente também, né? A gente aqui no Sudeste tem uma forma de falar, o pessoal do Norte e Nordeste tem uma outra forma de falar. São os regionalismos. Então, nos países tem regionalismo também, tem forma de se falar também diferente de um e de outro lugar. Então, veja bem a situação. Veja bem a situação. A gente indo para um país e não conseguir falar perfeitamente bem. Se na verdade, se vocês não conseguem te entender, não vão conseguir te entender em lugar nenhum. Não importa onde você vá. Agora, você pensando que vai entender, você pensa que você vai entender aqui e já não entende ali, pensa que entende ali e já não entende lá. Então, você não ser entendido aqui ou ali, você não vai ser entendido em lugar nenhum, porque é próprio da sua maneira de falar espanhol. Se você não fala bem, você não vai ser entendido. Agora, você está nos diversos lugares, às vezes você está num determinado lugar e você até consegue entender relativamente bem. Vamos dar um exemplo. Você
Você viaja, você tem uma responsabilidade com o país. Vamos imaginar aqui que seja Bolívia, Paraguai, Argentina, qualquer que seja um país desses que você vai, você tem uma relação de maior amizade, de mais pessoas com quem você se relaciona, e aí você tem até certo ponto uma certa facilidade de entender e ser entendido nesse país. Muito bem, tá tudo certo. Mas se você vai para outro país, foi o que aconteceu comigo. Eu viajei muito para Bolívia, por muitos anos viajei para Bolívia, e aí em seguida viajei para outros países da América do Sul. Né? Viajei, na época que eu viajava muito para Bolívia, viajei para Uruguai, viajei para Paraguai. Eu acredito, se eu não estiver enganado, que o país que eu viajei logo em seguida, depois de viajar para Bolívia, eu creio que foi Paraguai. Aí viajei para Paraguai, para Assunção, mas também viajei para Argentina, por sinal extraordinário. Quero aqui exaltar o povo argentino, nossos irmãos argentinos, né? Nossos hermanos argentinos, personas bueníssimas, que nos recibem muitíssimo bem, muitíssimo bem. Então, viajei para a Argentina, Buenos Aires, viajei para Uruguai, muito bom viajar para o Uruguai também. Então, conheço todos os países aqui, praticamente quase todos da América do Sul. Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, praticamente quase todos. Muito bem. Cada um fala de um jeito. Cada um fala de um jeito. Cada um fala de um jeito. Cada um tem o seu jeito de falar. O Chile, meu Deus do céu, eu tive dificuldade. Recentemente até estava apresentando um projeto via internet para o chileno. Meu Deus do céu, que diferença! É muito diferente. Então, Chile fala muito diferente. E cada país vai falar de uma forma diferente. É claro que se você ficar ali, se você for uma pessoa, se você for estudioso, dedicado, você vai, em pouco tempo, você se adapta àquela condição do país. Mas eu me lembro bem que, tendo saído da América do Sul e viajado ao Panamá, meu Deus do céu, que sofrimento que foi a viagem para o Panamá. Porque eu não entendia, eu não era um excelente falante, que tenha aprendido tudo que era necessário para poder falar espanhol em todos os países, e claro, com o ouvido aguçado para entender todo mundo. Obviamente, passei aperto no Panamá. Passei muito aperto no Panamá. E aí, muito bem. Aí do Panamá eu viajei, outro país que eu viajei. Eu estou aqui contando aqui as experiências de um e outro país que eu viajei e que passei aperto. Eu passei aperto com relação a entender. Que eles me entendessem, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que até tivessem me entendido relativamente bem, porque eu já sempre me dediquei em procurar falar o espanhol da melhor forma possível. Mas foi um sofrimento. Da América do Sul para Panamá foi um sofrimento. Aí do Panamá cheguei à República Dominicana. Meu Deus do céu. Foi muito difícil, foi muito difícil. Havia um amigo em República Dominicana e ele falando e eu entendendo nada, era a mesma coisa. Eu não conseguia entender quase nada dele falando, quase nada, era impressionante. E aí a gente fica assim pensando, como é que pode? Você entende um país, você entende uma pessoa e você não entende outra. Você entende uma pessoa e não entende a outra. Como pode isso? Eu não sei onde é que está o mistério disso, porque você entende uma pessoa e não entende a outra. Então, eu queria dizer para você o seguinte, isso é uma situação muito, muito frequente. São os regionalismos. Então, existe o regionalismo brasileiro, do português brasileiro, e existe o regionalismo do espanhol nos diversos países. Né? Regionalismo aí, já que a gente considera aí até como país. No caso aqui eu comentei sobre Bolívia, que de Cochabamba para Santa Cruz tem diferença, mas vamos considerar de país para país. Então, há uma diferença, existem expressões diferentes, existem formas diferentes, até mesmo para um mesmo produto, um mesmo objeto,
uma mesma coisa, expressões diferentes, palavras diferentes para que se referem à mesma coisa, ok? E se você usar outra palavra, eles vão ter uma certa dificuldade. Eles vão ter que parar um pouco, pensar e saber que na verdade você está usando a palavra daquilo, mas que para um é muito usada e para outro é pouquíssimo usada. Aí, muito bem. Diante dessa situação, você não fala muito bem espanhol, você quer ter um melhor aproveitamento naquilo que você vai apresentar e você precisa do intérprete. Você precisa do intérprete. E aí agora tem uma seguinte situação. Qual é o intérprete? Qual é o intérprete que você vai usar? Você vai levar o intérprete daqui do Brasil? Bom, para você vai ser mais fácil, né? Porque você vai falar português e essa pessoa te entende bem seu português, ela fala português, ela é nativa aqui, é brasileiro. Então ela vai te ouvir bem e vai traduzir para o outro idioma, e sendo ela fluente no outro idioma, então vai ser relativamente mais fácil. Então você vai ter um conteúdo que vai ser 100% transmitido no contexto real que você precisa transmitir para as pessoas daquele país. Isso aí é um cenário ideal. Mas eu te pergunto, você vai ter condição de levar o intérprete daqui do Brasil com você? Tem condição? A empresa que você trabalha, o grupo que você representa, tem condição de mandar o intérprete? Pois se tem, está resolvida uma situação, né? Qual é a situação que está resolvida? O conteúdo que precisa ser levado vai ser 100% apresentado, vai ser 100% entregue, porque você tem uma pessoa que vai transferir de você para o grupo o conteúdo que você precisa levar. Tá perfeito, tá tudo certo. Mas você não aprendeu espanhol. Você não aprendeu, você não se saiu bem. Mas nem sempre esse cenário ele é uma realidade. Levar uma pessoa numa viagem só para ser intérprete tem todo um contexto de custo. Tem custo. Então, outro cenário, você tem que achar lá no outro país onde você vai uma pessoa brasileira, claro, ela fala muito bem o idioma lá do país, e ela fala seu idioma porque ela é brasileira. Tá perfeitamente, tá tudo certo. Tá tudo certo. O cenário também, talvez até mais adequado, né? Mais adequado. Você encontrou o brasileiro, você achou o brasileiro, e o brasileiro vai ser usado para transferir o seu conteúdo para esse público que você tem que apresentar o seu conteúdo. Muito bem. Mas eu tenho uma outra coisa, um outro cenário. Antes de falar de um cenário que é o do próprio intérprete. Intérprete, você tem que falar o tempo que você leva falando e o tempo que você leva transferindo para o intérprete, o intérprete transferindo para essa pessoa, um conteúdo que você transferiria, ou que você transmitiria em, vamos colocar aqui, um conteúdo de 10 minutos, ele vai levar 15, 20 minutos. Porque você tem que falar, aí ele ouve e transfere. Aí você tem que falar, ele ouve e transfere. Tem que falar, ele ouve e transfere. Vai levar aí vai levar pelo menos 50% a mais de tempo. Então isso já é um prejuízo. Já é um prejuízo. Por quê? O prejuízo é o do tempo. O prejuízo é o do tempo. Então você, não, eu levo o intérprete, eu vou buscar o intérprete, o intérprete resolve, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Você não acha? Tempo é dinheiro. Você vai usar o intérprete e já vai comprometer os custos, já vai comprometer o tempo com o intérprete. E olha que nós estamos falando de um cenário ideal. A pessoa fala português, ela é brasileira e está vivendo lá no país, porque levar daqui eu já tô descartando a hipótese. Ela fala português, está lá no outro país. Então já considerando um cenário ideal, de custo ideal. Mas você vai ter custo, você tem custo, você sempre vai ter custo, tá? Sempre vai ter custo. Se você não falar, e aqui eu estou aqui para te dizer o seguinte, você precisa falar espanhol, você precisa falar espanhol bem, porque senão você vai ter um custo disso. E para falar espanhol e falar bem, você também vai ter um custo, só que o custo é um custo que você não vai perder.
O custo do intérprete, a cada viagem você vai pagar pelo intérprete. Enquanto se você aprende, você teve um custo de aprendizado e você adquiriu isso para sempre. Ok? Então vamos lá. Então, custo de tempo. Custo de tempo se você contrata o intérprete. Muito bem. Mas vamos imaginar um cenário, para mim, o mais difícil, que foi o que eu passei. A pessoa não entende português, ela não sabe português, e você tem que falar, ou talvez é que ela sabe português. Eu falei do cenário de estar em outro idioma, e ainda usando intérprete que não sabia português. Isso é o pior dos cenários. Mas vamos fazer um cenário mais razoável. A pessoa que você vai usar como intérprete, ela sabe mais ou menos o português. Ela sabe português mais ou menos. Ela não sabe português fluentemente. Ela é nativa lá do país, que seja Bolívia, Paraguai, Argentina, né, Panamá, República Dominicana. Ela é nativa de lá. Ela é nativa de lá. E ela fala muito bem o idioma dela. Mas o seu ela não fala muito bem. E você, obviamente, você vai usar o recurso com todo carinho, com toda a dedicação, você vai querer falar a melhor forma possível para que ela transmita o conteúdo para o idioma e para o público que você tem que apresentar o idioma. Só que tem o seguinte, a situação começa a ficar complicada. A situação começa a ficar complicada aí porque ela não te entende perfeitamente bem. Ela não te entende. Não é que ela não entende seu espanhol, não. Ela não entende o seu português. Ela não entende você falando português, porque você tem expressões do português que ela, como estudante de português, por mais dedicada que ela seja, ela não conhece todo o idioma. Ela não conhece todo o idioma. Eu já fui intérprete de pessoas no Brasil, desses países, de panamenho, de pessoas da República Dominicana e de outros países que vieram ao Brasil, e eu fiz ouvindo uma determinada palestra, uma determinada apresentação, e eu era a pessoa que tinha que traduzir para o espanhol para essas pessoas. Não é fácil, não é fácil. Olha, é muito estresse, porque você tem uma responsabilidade. Às vezes o intérprete, ele não tem tanta responsabilidade, ele está preocupado em fazer o serviço e normalmente a gente tem que pagar essa pessoa para ela fazer esse trabalho de intérprete, então ela está preocupada em fazer o serviço dela e tal, e ela tem uma responsabilidade, ela sabe que ela vai receber por aquilo, mas ela não está preocupada com o conteúdo, ela não está preocupada com a importância do outro saber perfeitamente bem, de estar preocupada que a pessoa está recebendo bem aquela informação. Mas para quem tem essa responsabilidade, igual como eu já passei por situação aqui, é muito estressante você ser intérprete, e eu já te convido para isso. Você aprender espanhol de forma que você, ao receber uma pessoa desses países, da América do Sul, Central, Caribe, da Espanha, no Brasil, você possa ouvir e ser o intérprete para os brasileiros que precisam ouvir essa informação. Você aprende muito, você aprende mais uma vez, porque você está ouvindo a pessoa falando o idioma espanhol e você está transferindo para o português e você sai bem nessa condição. Ok? Mas eu quero dizer o seguinte, é muito estressante, é muito estressante. Eu me lembro bem, uma das primeiras vezes que eu passei por essa situação de ser intérprete, olha, eu fiquei com a dor de cabeça, eu fiquei explodindo de dor de cabeça, de tamanho estresse, de tamanho cansaço que fazer esse trabalho. Muito cansativo. Mas vamos ao cenário, Você está lá no país e você está transmitindo uma informação de valor e o intérprete não fala bem português e você está transferindo a informação para ele transferir para o espanhol. Meu amigo, minha amiga, eu te digo, fica uma preocupação muito grande, porque você fica preocupado em falar para ele entender, para essa pessoa entender, e a preocupação, em segundo lugar, se as pessoas estão entendendo. Porque tem sinais, né? Assim, exemplo de sinais que corroboram que as pessoas entenderam. Em vários lugares. As pessoas batem palma. Então, entendeu. As pessoas sorriem quando você fala uma determinada coisa. Entendeu. A pessoa balança a cabeça. Isso mesmo. A pessoa entendeu. Você tem os sinais.
Você tem os sinais, claro, você é inteligente para isso. Você sabe que tem sinais para ficar claro que a pessoa está entendendo. Mas ninguém vai ficar batendo palmo o tempo todo, vai ficar fazendo assim o tempo todo, ficar rindo o tempo todo, não é? Ninguém. Então, a hora que não fica, será que entendeu? Se a pessoa não balançou a cabeça, não bateu palma, será que ela entendeu? E agora? Então fica essa angústia. Literalmente fica essa angústia. Então eu quero te dizer o seguinte: você precisa sair dessa situação. O que eu quero te apresentar aqui é que você tenha domínio dessa situação. Não passe por isso, isso não seja um problema para você. Você não pode, isso não pode ser um problema para você, ok? Então, para quem acha que espanhol parece com português, eu quero trazer aqui, eu vou trazer um texto aqui para você hoje que não parece nada com português. Não parece nada. Não parece. E você vai ver que é muito diferente. Quem pensa que o tema tem pouca importância vai ver que é importante demais, porque você escutar com o intérprete e ver que a situação não ficou clara e se perdeu o conteúdo, você vai ver que isso é muito constrangedor. O gasto, o dispêndio, passagem, hotel, tempo, cansaço, tudo isso envolvido e não foi bem aproveitado. Gente, não pode ser assim, não pode. Então, se você pensa que a coisa vai ser compreendida facilmente, como eu já disse, falar devagar. Você falou devagar, o intérprete não entende bem português e você vou falar devagar para ele entender e não entendeu e você ficou na dúvida, inseguro. É um desgaste muito grande. Queria te dizer que é um desgaste muito grande. Não se pode perder todo esse gasto, todo esse investimento. Todo esse investimento não se pode perder, desvalorizar esse investimento assim. Não se pode desvalorizar. Então, o erro aí, um erro muito comum, é que espanhol é um idioma, tem as suas características, tem que ser respeitado isso. Intérprete é um recurso, mas normalmente você perde com este recurso. O que eu quero te dizer é o seguinte: você pode fazer um investimento em aprender o idioma, aprender noções básicas do idioma, respeitar o seu limite, respeitar o limite das pessoas, usar de estratégia para entender e ser entendido. Você precisa respeitar isso muito bem. E um conselho que eu te dou aqui é você usar expressões semelhantes, que você tenha alguma segurança que quer dizer a mesma coisa. Então, eu vou trazer para você aqui um exemplo de dois textos, porque aí eu vou ler dois textos para você ver as semelhanças de um texto em espanhol, da Bíblia em espanhol, numa versão, da Bíblia em espanhol, do mesmo texto em outra versão, para você ver as semelhanças. Esse é um recurso que você tem. Por exemplo, você está falando espanhol. Claro que já estou considerando que você não vai usar o intérprete, ok? Eu estou aqui tratando de te estimular para que você aprenda o espanhol. O meu objetivo aqui é que você aprenda o espanhol, que você aprenda noções básicas, recursos básicos, estratégias básicas, estratégias bem definidas para você aprender o idioma e você se sair bem, você ter bom resultado, você transmitir a informação, 100% da informação, 100% dela transmitida, 100% dela absorvida. 100%! Isso é o ideal. Eu não estou dizendo aqui que você vai falar 100% espanhol perfeito, mas 100% da sua informação ela foi transmitida e absorvida. Isso é o ideal, isso é possível. Isso é possível. E é possível como? É possível com estratégias. É possível com estratégias que você vai usar. Você tem um volume de vocabulário, use esse volume de vocabulário. Então, uma palestra que você falaria com várias expressões bonitas, mirabolantes, você não vai usar essas várias, você vai usar uma menor quantidade de expressões e você vai transmitir bem sua informação. E à medida que você vai exercitando, que você vai viajando, que você vai estudando, que a gente vai aqui junto trabalhando, você vai aumentar o seu vocabulário, ok? Então, nós hoje vamos ler um texto
em duas versões diferentes para você ver as semelhanças, para que você possa usar e nestas situações você usa uma situação semelhante. A expressão é semelhante. Às vezes não é a palavra, não é só o sinônimo. Às vezes é a expressão. Às vezes você tem que mudar a expressão, não é simplesmente mudar a palavra. Se for possível mudar a palavra para uma palavra que você conheça, então você, claro que você vai ter que ficar talvez gaguejando, né? Talvez você vai gaguejar para tentar achar a palavra, mas você falou a palavra aqui que fez sentido, mas nem sempre é a palavra, às vezes é toda a expressão, ok? Então nós vamos ver hoje a versão Reina Valera 60 e nós vamos ver também uma outra versão que é a versão La Bíblia de las Américas, ok? O texto, Salmo 1. Nós vamos ler o Salmo 1 na versão Reina Valera 60, que é uma versão muito utilizada pelos evangélicos de um modo geral, pelos leitores da Bíblia de um modo geral, para os que fazem apresentações de um modo geral. Bíblia, versão Reina Valera 60. Como no Brasil é a revista corrigida, mas existem grupos que usam outras versões mais atualizadas, isso é indiferente, ok? Mas eu só para ficar assim de forma mais gráfica, mais coerente, eu trago duas versões para a gente comparar as duas versões. Então vamos lá, Salmo 1 na versão Reina Valera e na versão La Bíblia de las Américas. Vamos lá? Eu vou me deter nas expressões que tem semelhança, ok? Não vou entrar em detalhes de outras expressões que não tenham, tá? Porque o objetivo aqui é basicamente ver a semelhança. Vamos lá, Salmo 1, vou ler um e outro versículo ao mesmo tempo, perfeito? Vamos ao versículo 1. Primeiro na Bíblia, na versão Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que no anduvo em conselho de malos, ni estuvo em camino de pecadores, ni em sídia de escarnecedores se ha sentado. Aqui nós temos três expressões bem distintas, que não são expressões claramente entendidas em português. Anduvo, estuvo, sídia. Vou considerar que você não sabe nada de espanhol. Então, bienaventurado. Bienaventurado você já pode entender o que seria bienaventurado. El varón, você pode entender. Conselho, malos, camino, pecadores, escarnecedores, sentado. Considero que você compreende bem, mesmo falando espanhol. Agora, anduvo, estuvo e sídia, que são essas expressões. Então, vamos lá na Bíblia, na versão La Bíblia de las Américas. Quão bem-aventurada es el hombre que no anda en el consejo de los ímpios, ok? Então, você viu que no anduvo e a expressão lá que no anda. Então, anduvo e anda, então, são expressões relacionadas ao mesmo verbo. Então você pode mudar. Bienaventurado el varón que no anduvo, bienaventurado el varón, ou el hombre que no anda, que no anda, que no anduvo. Então, uma que está aqui no presente, outra está no passado. Então você só mudou o tempo verbal e você entendeu. E você mudou a expressão e você foi entendido. Nos estuvo em caminho de pecadores, aí lá na Bíblia de las Américas, no se detiene en el camino de los pecadores. No se detiene, detiene, compreendi melhor, perfeitamente. No insídia, ni insídia de escarnecedores se ha sentado, ni se sienta em la sídia de los escarnecedores. Então, sídia, então deve ser algum objeto para se sentar. Pensa assim. Não vamos definir aqui o que é sília, ok? É só para você entender a questão da semelhança. Vamos lá. Versículo 2. Sino que em la lei de Jehová está su delícia, e em su lei medita de dia e de noite. Não há dúvida, creio que não há dúvida aqui para você entender
o espanhol. E aqui eu estou querendo que você entenda, não é somente que você fale, ok? Estou mais preocupado aqui que você entenda. Versículo 3. Será como árbol. 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 Será como árbol plantado junto a corrientes de águas, que dá su fruto em su tempo e su hoja. Hoja. No cai. E todo lo que hace prosperará. Então aqui eu tenho algumas expressões, é fácil de entender, mas vamos considerar que você não saiba nada. Então tem a expressão árbol e hoja. Árbol e hoja, versículo 3. Versículo 3 na Bíblia das Américas, será como árbol. Então foi a mesma expressão de uma Bíblia e outra Bíblia. Então fiquei sem saber, tudo bem, mas você vai ter condição depois, você pode usar outros recursos para saber o que é uma expressão e outra. Então, seguindo, será como árvore firmemente plantado junto a correntes de água, que dá sua fruta a seu tempo e sua honra. Então, aqui as duas expressões, nas duas versões, não mudaram. Passa e você vai ter que estudar para saber depois. Não vamos definir aqui, temos outros objetivos nessa aula, nesse podcast. Versículo 4. No así los malos, que são como el tamo que arrebata el viento. No así. Ao ouvir, você ficou em dúvida. No así. É uma forma de se expressar. Ok? Você tem até um recurso de você lendo português o que significa aquilo. É claro que você tem esse recurso, mas eu estou querendo aqui que você aprenda o espanhol pelo espanhol. Certo? No así. Então, essa aqui você poderia até entender pelo português, mas vamos lá. Na outra Bíblia, do mesmo jeito. No así los malos. No así los malos. E aí o versículo continua. Que são como el tamo, que arrebata el viento. Tamo. Meu Deus, o que é tamo? Então vamos lá para outra Bíblia. No así los malos, que são como parra. Parra. É mais fácil de entender o que é parra que tamo. Ok? Mais fácil. Mas eu não vou definir o que é. Ok? É só para você entender as semelhanças. Como é que é importante você usar versões diferentes do espanhol pelo espanhol, do espanhol para o espanhol, para você entender expressões novas. Claro que você pode guardar alguma expressão para você ter comparação. Se você for aprendendo e guardando, vai servir para você usar em outras situações. Versículo 5. Portanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 5 lá. Aqui o principal versão Reina Valera 60. Você entendeu tudo. Portanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entendido bem, não preciso verificar lá, a não ser que você queira ver se lá tem uma expressão diferente, né? Portanto, no se sostendrão. E agora foi na Bíblia das Américas que tem uma expressão diferente. Sostendrão. Ali é levantarão. Ok? O tempo verbal é o mesmo, só que um verbo significa sostendrão, outro verbo significa levantarão. Então você guardou uma expressão nova, perfeitamente. Sostendrão los ímpios en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O restante é igual. Versículo 6. Porque Jeová conoce o caminho de los justos, mas la senda. Senda é uma expressão que tem em português, mas é pouquíssimo usada. Para nós evangélicos é até compreensível que a gente usa essa expressão, tem louvores que usam essa expressão. Tudo bem, mas vamos imaginar que você não saiba o que é senda. Você está começando do zero, não sei o que é senda. Ok. Porque Jeová conoce o caminho de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos ver na outra versão? Como é que está na outra versão? Porque o Senhor conoce o caminho de los justos, mas o caminho de los ímpios perecerá. Ah, então senda é caminho. Veja só que numa expressão usou caminho e senda, na outra expressão usou caminho e caminho. Então, senda é caminho. Eu estou falando espanhol para espanhol. Não é senda é caminho. Para nós portugueses, nós sabemos que senda é caminho. Mas vamos imaginar que é espanhol para espanhol. Caminho, senda. Senda, caminho. Ah, então senda é caminho. Então você vai estar falando uma expressão
e você vai estar usando num determinado momento da sua palestra, da sua apresentação, e você vai assim, meu irmão, nós não podemos seguir por esta senda. Você não pode seguir por esta senda. Você não pode seguir por este caminho. Você tem que cambiar seu caminho. Há que cambiar sua senda. Então você guardou uma expressão, você se apropriou, você agregou uma palavra nova ao seu vocabulário, que é uma palavra do espanhol para o espanhol. Olha só, você tem agora caminho e senda, porque você passou a entender que caminho e senda têm o mesmo sentido de espanhol para espanhol. Esse é o objetivo que você pode, estudando o idioma, você não precisar usar o intérprete, porque vamos imaginar, agora vamos voltar ao intérprete, você usou a expressão, e você não entende nada de espanhol, e você não conhece a expressão senda, por exemplo. Aí você falou assim, então, irmãos, você não pode, meu amigo, você não pode ir por esse caminho, você não pode ir por esse caminho. Aí ele entende mais ou menos português, né? E, irmãos, você não pode seguir por esta senda. E aí você ouve ele falar senda, você olha para ele assim, como se estivesse perguntando, o que você está falando? É isso que acontece. Quando você tem o intérprete, você passa por isso. Porque você quer saber mais ou menos o que ele está falando, você quer entender mais ou menos, você não entende, e você questiona e você fica perdido. Então, meu amigo, vamos ajustar o nosso ouvido, vamos entender o que está acontecendo, vamos estudar o espanhol, vamos usar versões diferentes, é um recurso que nós podemos ter, que você pode usar para aprender o idioma sem precisar do intérprete. O intérprete é muito bom, mas ele traz muito prejuízo. Despesa aumentada, tempo que você vai diminuir o que você vai falar, se você tem tempo marcado. Ó, seu tempo são 40 minutos. Qualquer apresentação de mais de 40 minutos, ela sofre prejuízo. Então a apresentação, quer fazer uma apresentação boa? 40 minutos, máximo de tempo. De 30 a 40 minutos você tem que terminar. Não faz apresentação de mais do que isso. Se tiver mais tempo que isso, faz a pausa. Faz pausa. Gente, nós vamos fazer uma pausa aqui para um café, para tomar uma água, e daqui a pouco a gente volta, porque você vai fazer mais de 40 minutos. Para em 30. Às vezes sua apresentação tem 50 minutos, para em 25, 30 minutos, depois volta e faz o encerramento. Mas se você tiver o intérprete, vai ser 1 hora e 10, ou um pouco mais, e aí vai comprometer sua apresentação. Então, gasto aumentado, tempo aumentado, estresse, dor de cabeça, insegurança, tudo por conta de um espanhol que você podia aprender, você podia se esforçar e não se esforçou. Então eu estou te convidando para vir e fazer um esforço, vamos estudar juntos e você vai ter o melhor resultado e com isso você vai transmitir 100% do seu conteúdo, 100% transmitido, 100% absorvido, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Eu espero o seu comentário, sua sugestão. Janilson, traz um outro tema, usa uma outra versão, vamos mudar um pouquinho aqui, fazer uma determinada apresentação, me explica isso. Eu gostaria que você me escrevesse, porque eu quero responder para você. Eu vou responder a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. Ela é muito importante para nós aperfeiçoarmos aqui o nosso trabalho. E claro, o seu comentário é muito bom e eu quero compartilhar com você todo o conhecimento que eu tenho aí de mais de 20 anos viajando, conhecendo todos os países praticamente da América do Sul, América Central, Caribe, e já aprendi muita coisa, tem muita história, eu vou compartilhar com você aqui boa parte dessas histórias, com certeza, ok? Espero que tenha sido proveitoso, desejo a você felicidades, um abraço.